Boa noite, meu nome é Hélio Piovesan, eu sou pastor da igreja de Interlagos e você é nosso convidado a participar desse momento aqui, em que nós vamos estudar a palavra, a Bíblia, de maneira profunda. Então, hoje nós tiramos as quintas-feiras para fazer esse estudo. Então, se você nos conheceu através das mídias sociais ou do YouTube, você é bem-vindo, venha participar conosco, nós temos cultos aos domingos. E você pode entrar lá também no www.igrejadeinterlagos.com.br e você vai conhecer os nossos, vai saber os horários dos cultos. Por enquanto, nós estamos de maneira remota, nós não temos ainda um local, justamente por causa da pandemia. Nós tínhamos um local, e aí, como nós estávamos tendo problemas para pagar o aluguel, então nós devolvemos e agora nós estamos aguardando o fim da pandemia para termos um local novamente. E você é bem-vindo. Venha participar conosco, venha nos conhecer, faça perguntas. Lá no site da igreja você tem um lugarzinho que você pode fazer perguntas e a gente vai responder com bastante alegria. Tá bom? Hoje quem vai trazer a mensagem é a irmã Eliette. E vamos fechar os nossos olhos e orar para que Deus abençoe. Senhor Jesus, nós te agradecemos por esta noite. Te agradecemos, Pai, por esse momento em que nós podemos estudar a Tua palavra, estudar com profundidade os assuntos mais importantes da Tua palavra, Senhor. Venha nos abençoar, livrar-nos de todo mal. Abençoa a Eliette agora profundamente, livra de todo mal. E, Senhor, fala através dela. Nós te pedimos isso em nome do Senhor Jesus. Amém. Eliette, é com você. Amém. Irmãos, hoje nós vamos trazer um estudo sobre sacrifícios. São muitos aspectos a serem abordados, porque o sacrifício visto pelo Velho Testamento é totalmente diferente do sacrifício visto, analisado e descrito no Novo Testamento. O que a gente sabe de antemão é que o homem, ele estava de uma certa maneira separado de Deus. E Cristo vindo ao mundo, houve uma reconciliação do homem com Deus. Nós vamos analisar profundamente o que ocorria no Velho Testamento a respeito de sacrifícios, mas vocês têm percebido que os cultos de quintas-feiras, quinzenalmente, a gente tem analisado o caráter de Jeová e o caráter do Pai, e os frutos de Jeová e os frutos do Pai. Quando eu falo Pai, é Pai, Filho e Espírito Santo. A Trindade. Porque Jesus falou, quem me vê a mim, vê ao Pai. Então, as obras de Jesus são iguais às obras do Pai. Nisto, a gente entende que existe uma incoerência, uma diversidade entre os frutos produzidos por Jesus e os frutos ou os atos de Jeová. E muitas pessoas estudando a Bíblia, buscando a Deus, buscando o Espírito Santo, buscando discernimento, começaram a perceber que a Bíblia, da maneira em que nós recebemos o entendimento da Bíblia através do catolicismo, através dos ensinamentos das igrejas tradicionais, e acaba existindo uma incoerência muito grande entre a postura de Jeová e a postura do Pai. E a gente sabe que Deus um dos atributos de Deus é a sua imutabilidade. Deus não muda. Né? E Jesus mesmo falou, eu sou o mesmo ontem, hoje, eternamente.
E também tem o versículo que deixa muito claro que em Deus não há mudança nem sombra de variação. Porque Deus ele tem que ser confiável, e para ser confiável, ele tem que ser imutável, né? Então, muitas coisas que vêm acontecendo durante o Velho Testamento, em relação ao Novo Testamento, eu acho que tem o microfone aberto, Hélio, aí seu. Em relação ao Novo Testamento, se chocam, se contrapõem, entende? Então, essa contraposição dos atos de Deus nos faz ter uma convicção inabalável que não pode ser o mesmo Deus. Que o Deus que agia no Velho Testamento, ele estava mais com características de anjo, ou uma característica de um Deus que foi, e ele se intitulou, foi auto-intitulado como Deus, mas na verdade era um ser espiritual com muito poder, mas que nada tinha a ver com o Pai. Então, nós já abordamos vários aspectos aqui. Se vocês derem uma olhada no nosso canal do YouTube, Igreja de Interlagos, ou mesmo no site www.igrejadeinterlagos.com.br, nos cultos que nós temos levado de quinta-feira, nós mostramos justamente essa contraposição das ações de Jeová e do Pai. Né? E isso é muito importante, irmãos, porque tem muitas pessoas que acabam desanimando de ler a Bíblia ou acabam abandonando o Evangelho por acharem muitas incoerências na Bíblia. Só que a Bíblia é um livro coerente, íntegro, de capa a capa. É um livro que se encaixa, é um livro que tem uma conotação histórica, espiritual, enigmática, e assim ele tem que ser visto com discernimento espiritual, né? Então, hoje a gente vai trazer alguma coisa para os irmãos a respeito de sacrifícios. O que o Pai interpreta como sacrifício, descreve como sacrifício, e o que está como sacrifício no Velho Testamento, e qual que era a finalidade desse sacrifício, e como Cristo entrou nessa história, cumprindo a lei, né? Porque a lei dizia que sem derramamento de sangue não haveria remissão de pecados. Então, Cristo veio cumprir essa lei de Jeová. Né? Então, eu queria que os irmãos que puderem acompanhar na Bíblia, se quiserem o pastor vai passar, eu queria que o pastor colocasse 2 Coríntios 5:19, e os irmãos que também estiverem interessados podem anotar. Né? Porque o homem, ele estava afastado de Deus, certo? Principalmente por causa do seu pecado. Então, isso que a gente aprende. E pelo fato dele estar afastado de Deus, ele merecia a morte. Ele merecendo a morte, Cristo vem e aproxima, reconcilia novamente o homem com Deus. Né? Então, em 2 Coríntios 5,19 fala, isto é, Deus estava em Cristo reconciliando consigo o mundo, não lhes imputando os seus pecados, e pôs em nós a palavra de reconciliação. Então, Cristo teve uma das funções de Cristo foi essa, a nossa reconciliação. Eu queria também que os irmãos abrissem em Jeremias 32:27, porque aqui em Jeremias 32:27 fala exatamente da natureza carnal do homem, né? Por quê? Porque o homem, quando ele é criado, ele tem a natureza de Jeová. Além dele ter a natureza de Jeová, e
ser um pecador, né, que o homem teve o pecado, mesmo antes da lei, o homem desobedeceu Jeová, obedeceu a serpente, né, que era o diabo. Então, em Jeremias 32, 27, fala assim: eis que eu sou o Senhor, o Deus de toda a carne. Acaso haveria alguma coisa demasiadamente difícil para mim? Então, irmãos, o que, que a gente vê? Que Jeová é o Deus da carne, por isso que na Bíblia, quando o homem tem os seus olhos abertos, através da desobediência, Jeová fala assim: eis que o homem é como um de nós. Então, o homem que é o Deus de toda a carne, que é Jeová, ele é parecido ou é como um de nós que são as divindades, né? Então, é estranho a gente pensar, né, que após o pecado, o homem fica mais parecido com as divindades, fica mais parecido com Jeová, né? Então, isso está em Gênesis 3, 22, não precisa de abrir, irmãos, é só para quem estiver anotando. Esse Gênesis 3, 22 fala: eis que como homem é comum de nós. E como isso brotou? Brotou como o homem sendo parecido com Jeová, e quando ele se apropria dessa desobediência, ele é como um de nós, que esse um de nós são os Elohim, são os anjos falando entre si, né? Então, Jeová, quando ele cria o homem à sua imagem e semelhança, ele percebe que aquela criação não foi tão boa, né? Por isso que ele se arrependeu de ter feito o homem. E depois, com o tempo, ele viu que aquelas tendências do homem carnal eram aquelas tendências guerreiras, ciumentas, né? Corruptas, egoístas. E essa natureza foi crescendo, né? Foi crescendo até que Jeová descobriu que precisava de uma enchente para matar todo mundo, para ficar pouquíssimas pessoas, que foram os filhos de Noé, né, e a esposa e as noras, para que a humanidade fosse como que resetada. Essa palavra está na moda agora, né? Reset. Então, o dilúvio foi um reset da humanidade, né? E o que, que aconteceu? A humanidade, depois do dilúvio, que começou a secar água, começou a se corromper novamente, e aí essa corrupção estava totalmente desenfreada entre o povo judeu, aí Jeová resolveu mandar a lei, certo? Então, essa história, alguns de vocês já ouviram, mas eu tenho que repetir, porque às vezes tem pessoas que estão ouvindo pela primeira vez, né? Então, vocês entenderam a mecânica do que aconteceu até chegar na lei. Um homem que, quando ele pecou, ele ficou parecido com Jeová, eis que o homem é comum de nós. Depois, veio o dilúvio para tentar exterminar todo mundo, porque Jeová se arrependeu da sua criação, que ele viu que o homem tendia para o pecado, principalmente depois que recebeu aquele espírito, né, aquele sopro fedorento de Jeová, né? E depois do dilúvio, não houve a melhora que Jeová provavelmente estava esperando, o povo cresceu de novo, estava desenfreado, inclusive com corrupções que eles tinham aprendido, outras religiões, seguir outros deuses que eles tinham aprendido no Egito. Aí Jeová manda a lei, certo? Essa lei, irmãos, incluía muitos sacrifícios, porque Jeová, nessa lei não eram só os 10 mandamentos, mas eram mais de 600 juízos, estatutos, mandamentos. Então, nesses estatutos tinham muitas regras que poderiam facilmente ser quebradas. Então, tinha a necessidade
do povo fazer um sacrifício para que Jeová não ficasse muito bravo, porque eles estavam burlando a lei, né? Ultrapassando aquela lei. E aí, essa lei de Jeová, quando eu falar lei, irmãos, vocês sempre saibam que é a lei de Jeová, né? Que está lá, Êxodo, Deuteronômio, Levítico, Números, ainda tem muita coisa da lei. Essa lei tinha a descrição exata de como deveriam de ser os sacrifícios para que Jeová não fulminasse a pessoa que tinha ultrapassado ou desobedecido a lei, mesmo que fosse uma ação culposa, quer dizer, sem a intenção do pecado, né? Mesmo assim, ele exigia sacrifícios. Na maioria das vezes com morte de animais ou com alimentos, né? Farinha amassada com azeite, né? Mais ou menos isso, que seria mais ou menos um pão, né? Então, o que em Gálatas 3:10 fala? Pode, se puder abrir, pastor, por favor. Gálatas 3:10 fala exatamente isso, que aquela lei ela não aperfeiçoava o homem, né? Então, fala assim, todos aqueles, pois, que são das obras da lei, estão debaixo de maldição, porque está escrito, maldito todo aquele que não permanecer em todas as coisas que estão escritas no livro da lei para fazê-las. Então, você não cumpriu todas aquelas regras, então você é maldito. É isso que está dizendo, Gálatas 3:10. Aí, verso 11. E é evidente que pela lei ninguém será justificado diante de Deus, porque o justo viverá da fé. Então, a lei não justifica diante do Pai. Ela poderia justificar diante de Jeová. Foi uma lei criada para a justificação do homem. Então, essa lei maldita que não aperfeiçoava ninguém, certo? Exigia sacrifícios para que os judeus não fossem fulminados, né? Para que eles se livrassem da morte, né? Para que aquele sacrifício agradasse Jeová. Jeová se agradava da morte de um animal, de um sangue derramado, né? Então, aplacava a ira de Jeová e os pecados eram cobertos. Só que como essa lei não aperfeiçoava ninguém, a pessoa dava meia volta e continuava com a malícia, com o egoísmo, com a maledicência dentro dela, daí a pouco ela pecava de novo. Então, os sacrifícios eram contínuos na lei, né? Eu imagino que aquele lugar que se praticava a matança dos animais, espargir sangue sobre as vestes dos sacerdotes, devia ser um lugar que cheirava tão mal, irmãos. Desculpa falar, mas sangue de animal cheira mal depois de ficar velho, apodrece, né? Então, deve ser um lugar extremamente mal cheiroso, né? Então, porque eram continuamente realizados, né, esses sacrifícios exigidos por Jeová. Então, em Hebreus 9:22, fala também sobre a necessidade desse derramamento de sangue, né? Hebreus 9:22 fala assim: e quase todas as coisas, segundo a lei, se purificam com sangue, e sem derramamento de sangue não há remissão. Então, isso aí estava escrito na lei. Tem que derramar sangue para ter remissão de pecados. Não existia o perdão sem o derramamento de sangue, né? Então, porque a alma condenada ela tinha que morrer e o único meio de resgate era o derramamento de sangue. Então, se quem tem Bíblia com concordância vai ver que esse versículo de Hebreus 9:22 tem a referência de Levítico 17:11. Eu queria que o pastor, se pudesse abrir, Levítico 17:11, que fala justamente isso,
sobre a necessidade dessa expiação, né? Levítico 17:11, a necessidade dessa expiação. Porque a vida da carne está no sangue. Pelo que vou-lo tenho dado sobre o altar, para fazer expiação sobre vossas almas, porque é sangue que fará a expiação pela alma. Então, a vida, irmãos, é uma coisa. A gente fala às vezes, nossa, a vida é sagrada, né? Porque existe uma energia vital, existe eu vou falar energia, mas não é bem energia, uma sensação, um sentimento que é perceptível na nossa cognição, no nosso pensamento. Porque se você presenciar a morte de uma pessoa, ou mesmo a morte de um animal, dá uma sensação ruim na gente. Não é uma coisa agradável, sabe? Mesmo uma pessoa que mora no interior, que tem que matar uma galinha para se alimentar, alguma coisa assim, não é uma coisa legal, sabe? Existe eu vou chamar de energia, que eu não sei exatamente como chamar, mas uma energia negativa. Só que Jeová se agradava disso. Ele se agradava da morte e do derramamento de sangue, como também nas religiões de matriz africana, também existe em abundância isso, e não só nessas religiões, mas em outras, como, por exemplo, religiões de tribos antigas, religiões relacionadas com maçonaria, religiões, né, que tem a história lá do bode, sabe, umas coisas assim que a gente ouve falar, mas nem é bom a gente ficar falando muito. Mas é muito frequente nas religiões a matança de animal e algumas religiões até sacrifícios humanos, né? Para agradar demônios. Nas religiões é para agradar demônios. E aí a gente pensa, por que Jeová compartilhava também essa sensação, né? Que a gente vê que Jesus nunca pediu sacrifício de animais, nem o Pai. Muito pelo contrário, o sacrifício de animais nunca agradaram o Pai. Né? Jesus precisou de morrer porque existia uma lei condenatória para o homem, uma lei que condenava o homem à morte. E para ele remir, para ele resgatar o homem, ele teve que ele ser o sacrifício. A gente vai ver para frente também. Então, irmãos, em Gálatas 3,13, fala exatamente isso. Por que foi necessário Cristo morrer? Porque muitas pessoas falam, nossa, coitadinho de Cristo, ele era tão fraquinho, tem aquela fotografia de Cristo tão fraco, né? Nos braços, às vezes, de Maria, o menino Jesus tão fraquinho, né? Jesus morreu, acho que é porque ele era muito fraco, né? As pessoas pensam isso, mas não é, isso aí não é realidade. Gálatas 3,13 fala assim, Cristo nos resgatou da maldição da lei, fazendo-se maldição por nós, porque está escrito, maldito todo aquele que for pendurado no madeiro. Então, Jesus, na sua morte, ele cumpriu a lei. Em resumo, a morte de Jesus não foi porque era fraco, não foi erro judiciário, não foi porque o Herodes, ou os judeus, ou os sacerdotes, ou Judas, não. Cristo, ele se entregou. Tá? Eles foram só o meio pelo qual foi estabelecido para que Cristo fosse crucificado, mas ele quis por amor a nós. Né? Então, eu queria dar alguns significados para os irmãos, porque às vezes a pessoa assim confunde sacrifício com holocausto, com oblação, com oferta de manjares, com expiação pelo pecado, com propiciação, com libação, né? Então, como aqui é uma escola, né, escola de doutrina, eu acho que tem alguns termos que é bom a gente aprender o significado, irmãos,
para a gente, quando ler a Bíblia, a gente pensa, é a oblação, eu já sei o que é. A libação, eu já sei o que é libação, né? Então, mas se os irmãos, quando estiverem lendo, tiver dúvida, é muito fácil, irmão, você colocar no Google. Pode mandar abraço. Então, irmãos, eu queria dar um significado para essas palavras, para a gente poder diferenciar, né? Sacrifício vem do latim, que quer dizer ofício sagrado, né? Ofício sagrado. O sacrifício, geralmente, ele envolve a morte de um animal, né? Mas nem sempre, porque a oferenda desse sacrifício pode ser outro tipo. A gente vai ver como é o sacrifício do Novo Testamento, mas mesmo no Velho Testamento, o sacrifício poderia ser alimento, como eu falei, né? Flor de farinha misturada com azeite, né? Então, a gente também percebe no Velho Testamento alguns sacrifícios humanos que a gente vai falar também para vocês, além de sacrifícios de animais, né? Se a gente pensa que Cristo veio morrer por todos, sem distinção, imagina como doeu para o Pai e para Cristo a morte de pessoas, né? Em sacrifício a Jeová, né? Bom, então sacrifício é uma maneira de você dar uma oferta ou uma oferenda ou para deuses, ou para Deus, ou para Jeová, né? Dar uma oferta. O holocausto já é mais dirigido para um animal que vai morrer e vai ser queimado. Tá? Então, o holocausto era geralmente utilizado com bezerros, com carneiros, com aves, e ele tinha que ser animais, eles tinham que ser animais sem defeitos, tá? Então, é só para a gente dar algum exemplo bíblico, Êxodo 29, 18, Êxodo 29, 18, que fala justamente do holocausto, tá? Porque aí ia variar, inclusive, com a situação econômica da pessoa que tinha pecado, né? Êxodo 29, 18. Assim queimarás todo o carneiro sobre o altar. Aí ele fala, né? É um holocausto para o Senhor. Cheiro suave, uma oferta queimada ao Senhor. Por quê? Porque é Senhor também, irmãos. Vocês veem que está Senhor com letra maiúscula e Senhor com letra maiúscula em Velho Testamento sempre se refere a Jeová. E Jeová gosta de cheiro de carne queimada. Gosta de cheiro como se fosse cheiro de churrasco, né? Agora, uma outra palavra que eu queria dar a definição. Então, você já sabe que o holocausto é o animal que vai ser colocado no altar, vai ser queimado. Oblação quer dizer uma oferta voluntária, tá? Ou fazer um presente, uma oferenda a Deus, ou a deuses, né? Ou a demônios também. Isso está em Hebreus 10, 14. Tá? A gente vai tentar sempre dar algum exemplo bíblico, porque aparece na Bíblia essas palavras, tá? Só para vocês já terem uma familiaridade com elas. Aliás, muitas das vezes vocês já até ouviram, né? Porque com uma só oblação aperfeiçoou para sempre os que são santificados. Aqui nós estamos falando de Jesus. Por quê? Porque no Velho Testamento os sacrifícios eles eram contínuos. Todo dia tinha sacrifício, 2 vezes por dia matava-se animal, queimava-se algum animal ou animais, né? Porque aqueles sacrifícios não aperfeiçoavam ninguém. Agora Jesus não.
com uma só oblação, com o sacrifício dele, com o corpo dele que foi oferecido na cruz, ele aperfeiçoou para sempre. Isso quer dizer, irmãos, que por causa do sacrifício de Cristo, eu sou santificada. Por causa do sacrifício de Cristo, eu posso ter uma nova vida. Por causa do sacrifício de Cristo, eu posso ter a salvação. Então, o sacrifício de Cristo foi uma oferta que resolveu perpetuamente essa história de ter derramamento de sangue de animal, certo? Oferta de manjares, irmãos, quando aparecer na Bíblia, e eu acho que eu vou correr um pouquinho, oferta de manjares geralmente era referente a grãos, trigo, cevada, flor de farinha, incenso, pães, tá? Essa é a oferta de manjares. Existe também a palavra expiação pelo pecado, tá? A expiação pelo pecado era o sacrifício que, além de animal, poderia ser também, né, carneiro, pombinho, poderia ser também pães. Então, vocês veem que existe uma intersecção entre os conceitos, né? Existe a expiação por culpa, que aí vai diferenciar da expiação pelo pecado, porque o pecado foi mais ou menos uma coisa intencional, e expiação de culpa foi uma ação, vamos dizer, sem querer. Eu não sabia que era pecado, não podia tocar no morto, eu não sabia, essa lei ainda não tinha me passado, mas mesmo sem saber, tinha que fazer expiação por culpa. Essa expiação por culpa está em Levítico 5,17, só para vocês saberem, Levítico 5,17 é interessante porque também esse sacrifício dependia da situação econômica, né? Então, Levítico 5,17. E se alguma pessoa pecar e fizer contra algum dos mandamentos do Senhor aquilo que não se deve saber, ainda que não o soubesse, contudo, será ela culpada e levará a sua iniquidade. Então, vocês veem que a lei era muito rigorosa nesse sentido. Ainda que a pessoa não soubesse, ela era culpada. E ela iria ter uma sentença de morte, né, por um crime que ela nem sabia direito por que estava levando aquela iniquidade. Né? Então, vocês veem que a lei é ferrenha. E trará ao sacerdote um carneiro sem defeito do rebanho, conforme a tua estimação, para expiação da culpa. E o sacerdote por ela fará expiação do erro que cometeu, sem saber, e ser-lhe-á perdoado. Né? Então, vamos para frente. Propiciação, agora a palavra propiciação também é um sacrifício dedicado aos deuses, ou ao Deus, ou aos demônios. Uma propiciação é um sacrifício para acalmá-los, para se justificar, né? Isso tem também intersecção com expiação e com o sacrifício. Mas já não tem com o holocausto, que vocês viram que o holocausto é um animal que está sob altar que vai ser queimado, né? Então, sobre propiciação, isso fala também no Novo Testamento, e 1 João 2,2, só falando exatamente sobre Jesus, tá? 1 João 2,2 fala assim, e ele é propiciação pelos nossos pecados, e não somente pelos nossos, mas também pelos pecados de todo mundo. Então, Jesus, eu sei que estou sendo repetitiva, irmãos, mas Jesus fez um único sacrifício por todos. Vocês veem a importância da cruz. A importância da cruz, né? Em segundo Reis 16:13, vai ter mais ou menos uma definição do que é libação, tá? Que é uma palavra que às vezes aparece também, libação, que às vezes a pessoa fica pensando, mas o que é libação, né? Libação, irmãos,
é uma palavra que se refere pelo ato de você derramar algum líquido no altar, tá? Então, esse líquido geralmente era vinho ou água com mel. Então, em 2 Reis 16:13 fala: e queimou o seu holocausto e a sua oferta de alimentos e derramou a sua libação, tá vendo? A sua libação e espargiu o sangue dos seus sacrifícios pacíficos sobre o altar. Então, eu só quis chamar a atenção dessa palavra libação, porque em Filipenses 2,17 fala também sobre essa libação. Porque a libação ela era um complemento do sacrifício, né? Então, em Filipenses 2,17 fala assim, é Paulo falando. E ainda que seja oferecido por libação sobre o sacrifício e serviço da vossa fé, fogo e me regozijo com todos vós. Então, essa libação tem um sentido de doação, né? Um complemento ao sacrifício. Como a libação era um complemento ao sacrifício no Velho Testamento, Paulo ele se alegrava de ser oferecido por libação, né? Porque esse sacrifício de Paulo não tinha nada a ver com o sacrifício de animais. Tá? É uma outra visão que a gente vai ver no Novo Testamento. Tá? Então, Números 15:3 fala com detalhes, irmãos, como queria ser o sacrifício, a matança, vai pegar gordura. Eu não vou ler tudo, mas é só deixar a referência, tá? Números 15:3-9, senão não vai dar tempo de falar as coisas mais importantes. Tá? Então fala como que prepara o novilho, como que vai fazer a limpeza do animal para agradar a Jeová, né? Então, Jeová apreciava aquele derramamento daquela vida, né? Era a vida inocente que iria remir outra vida, né? Teria que ser uma vida inocente, não poderia ser matar um bicho bravo, matar uma serpente, matar um leãozinho, matar uma oncinha, não, tinha que ser um animal puro, um animal dócil, né? Bom, eu também queria que os irmãos anotassem Êxodo 29, de 19-25, tá? Se o pastor quiser abrir, pode abrir. A gente lê alguns versículos. Êxodo 29, de 19-25. Depois tomarás o outro carneiro, quer dizer, já tinha morrido um, agora vai ser outro carneiro, e Arão e seus filhos porão as suas mãos sobre sua cabeça e imolarás, quer dizer, matarás o carneiro e tomarás o seu sangue e o porás sobre a ponta da orelha direita. Então vocês veem, irmãos, que vários detalhes aí com esse sangue. Verso 21, e tomarás do sangue que estará sobre o altar e do azeite da unção e o espargirás sobre Arão e sobre as suas vestes e sobre seus filhos e sobre as vestes de seus filhos e com ele para que ele seja santificado. Então, pelo sacrifício do animal, além de você cobrir pecados, você santificava o sacerdote também. Verso 22, depois tomará do carneiro a gordura, a cauda e a gordura que cobre as entranhas, o rendenho do fígado, e ambos os rins com a gordura que houver neles, e o ombro direito, porque é carneiro das consagrações. E um pão, e um bolo de pão azeitado, e um coscorão. Coscorão é um tipo de pão, irmãos, do cesto de pães ázimos que estão diante do Senhor. E tudo porás nas mãos de Arão e nas mãos de seus filhos, com movimento oferecerás diante do Senhor, né? E depois tomarás das suas mãos e queimarás no altar sobre o holocausto por cheiro suave perante o Senhor. É oferta queimada ao Senhor. Então, irmão, só dar um exemplo assim rapidamente, porque o Velho Testamento ele é rico, principalmente no Pentateuco, né? E depois de Êxodo, que tem as descrições das leis,
muitas minúcias e como matar pombinho, como matar carneiro, uma coisa assim que você vê que é uma carneficina com os animais, né? Mas o que eu queria chamar a atenção em Juízes 11 é de um juízes que teve, que juízes foram antes dos reis, certo? Os juízes governavam o povo judeu, né? Então, esses juízes, tem um juiz que chamava Jefité, né? Era então Jefité, o gileadita, homem valoroso, porém filho de uma prostituta, mas Gileade gerara a Jefté. Também a mulher de Gileade lhe deu filhos, e sendo os filhos dessa mulher já grandes, expulsaram a Jefté e lhe disseram: não herdarás a casa do nosso pai, porque és filho de outra mulher. Peraí, não é aqui, irmãos. Vamos agora pular, mas tudo bem, a gente viu aqui, vamos pular para 11:29. Para 11:29. Aí, Jefité, ele era juiz, tá? Vocês vão ver aqui que ele era um juiz valoroso, né? Apesar de ele ser filho de prostituta, mas ele foi aceito e ele reinava sobre Israel. Verso 29. Então o Espírito do Senhor veio sobre Jefté e atravessou ele por Gileade e Manassés, passando por Mispá de Gileade, e de Mispá de Gileade passou até os filhos de Amon. Quer dizer, ele estava em guerra com os filhos de Amon. Então, verso 30, e Jefité fez um voto ao Senhor e disse: se totalmente deres os filhos de Amon na minha mão, aquilo que saindo da porta da minha casa me vier ao encontro, voltando eu dos filhos de Amon em paz, isso será do Senhor, e eu oferecerei em holocausto. Então, quando vier um bezerrinho, ou se vier uma ovelhinha, ou se vier qualquer animalzinho que vier ao meu encontro, vai ser queimado no altar em holocausto, né? E aí vamos pular e aí o que aconteceu? A gente vai pular para o verso 33, e feriu com grande mortandade. Então, ele venceu a guerra, certo? Aí ele estava indo para casa. Verso 34. Vindo, pois, Jefté a Mispá, a sua casa, eis que a sua filha lhe saiu ao encontro com adufes e com danças. E ela era a única filha. Ele não tinha outro filho nem filha. Lembra o que ele tinha prometido, Jefté, para Jeová? O que sair ao meu encontro, eu oferecerei em holocausto. E quem saiu ao encontro? A filha. Né? Então eu fico pensando, né? Jeová não tinha misericórdia. Ele não teve misericórdia dessa moça, e nem de Jefté. Ele aceitou esse sacrifício humano. Né? Ele falava com Jefté, ele falava com os sacerdotes, ele podia falar: olha, como aconteceu com Abraão, né? Não, olha, eu sei que tu me amas, né? Não precisa de sacrificar seu filho. Aqui não. Aqui ele não perdoou. Né? Ele aceitou um sacrifício humano. Então, Jeová aceita sacrifícios humanos em holocausto. Né? É uma coisa que é impensável em termos do Pai ou de Jesus, né? Que ele veio ser o sacrifício. Ele veio ser o sacrifício em prol da nossa vida. E aqui a gente está vendo que Jeová aceita sacrifício humano, né? O sangue derramado de um sacrifício humano. E versos 35, só para terminar, né, essa história, e aconteceu que quando a viu, né, Jefté viu a filha, rasgou as suas vestes e disse: minha filha, muito me abatestes e está entre os que me turbam, porque eu abri a minha boca ao Senhor e não tornarei atrás. Né? Então é uma história muito representativa de quanto Jeová é sem misericórdia, né? Então, irmãos, só mais um sacrifício humano para ilustrar, em 1 Samuel 15:1, quando o primeiro rei de Israel foi Saul, né? E Saul teve uma incumbência muito interessante, porque quando o povo saiu do Egito, teve um povo de Amaleque
que conturbou um pouco lá a situação, né? E Jeová ficou alimentando durante anos, anos e anos, e gerações, aquilo que Amaleque fez. E aí ele falou assim, ah, não, agora eu vou me vingar. Aquelas pessoas vão ter que se sacrificarem porque atrapalharam os judeus, né? Então, ele falou para Saul matar todo mundo, matar os guerreiros, matar os velhos, matar as mulheres, matar as crianças, como um sacrifício humano, né? Ele visita a maldade dos pais nos filhos até a enésima geração, né? Se não é Jesus, irmãos, para interromper essa maldição, nós estávamos muito desesperançados, né? Sem esperança nenhuma. Mas graças a Deus por Jesus, porque Jesus quebra todas as maldições de Jeová. Glória a Deus. 1 Samuel 15:1. Então disse Samuel a Saul: enviou-me o Senhor a ungir-te rei sobre o seu povo, sobre Israel. Ouve, pois, agora a voz das palavras do Senhor. Assim diz o Senhor dos Exércitos: eu me recordei do que fez Amaleque a Israel, quando se lhe opôs no caminho, quando subia do Egito. Então a gente vê, olha, quantos anos passaram, irmãos, que o povo subia do Egito e Amaleque provavelmente impediu o povo de passar, né? Verso 3: vai agora, pois, e fere a Amaleque e destrói totalmente a tudo que tiver, e não lhe perdoes, porém matarás desde o homem até a mulher, desde os meninos até os de peito, desde os bois até as ovelhas, desde os camelos até os jumentos. Né? Só até aqui, irmãos. Então a gente vê, irmãos, que Jeová não tem piedade das pessoas. O que uma criancinha de peito tinha, né, de errado para fazer parte daquele grande sacrifício, né? Então, a gente vê em Jeremias 46:10, irmãos, como que Jeová interpreta, vê esse sacrifício como uma homenagem ao seu próprio nome, né? Então, Jeremias 46:10 fala assim: porque este dia é o dia do Senhor Deus dos Exércitos, né, Jeová? O dia da vingança, para ele se vingar dos seus adversários, e a espada devorará e fartar-se-á, embriagar-se-á, você ficará embriagada, né? Com o sangue deles. Porque o Senhor Deus dos Exércitos, Jeová, né, tem um sacrifício na terra do norte, junto ao rio Eufrates. Quer dizer, ele encara essa mortandade como um sacrifício que vai agradá-lo, né? Então, irmãos, no Novo Testamento, em 2 Coríntios 3:6, esse ministério de Jeová, esse ministério dos anjos, esse ministério da lei, ele era definido como o ministério da morte, porque morreu muita gente mesmo, né? Não só animais, mas muitas pessoas morreram, às vezes até muitas vezes injustamente, né? Então, 2 Coríntios 3:6 fala assim: o qual nos fez também capazes de ser ministros de um novo testamento, não da letra, mas do espírito, porque a letra mata. Essa letra que mata, ele quer dizer, o ministério da lei mata. Porque letra não mata ninguém. Agora o ministério da lei mata. E matou muita gente, né? E o espírito vivifica, quer dizer, o ministério do espírito, que é o ministério de Cristo, é o ministério do Espírito Santo. É o ministério que vivifica. E o ministério da lei é o ministério que mata, né? No verso 7. E se o ministério da morte, gravado com letras em pedras, vem em glória, de maneira que os filhos de Israel não podiam fitar os olhos na face de Moisés, por causa da glória do seu rosto, a qual era transitória, como não será de maior glória o ministério do Espírito? Né? Porque quando Moisés desceu, o rosto dele brilhava, então teve que colocar um véu, né? Então fala como será de muito maior glória o ministério do Espírito. Se aquele ministério da morte teve aquela glória, né? Limitada, mas teve, como que será a glória do Espírito, né? Ilimitada. Só que, irmãos, o que a gente viu até agora, que o Velho Testamento era
matança de animal, matança de pessoas, tinha que dar vida para aplacar a ira de Jeová. No Novo Testamento se inverte isso, irmãos, porque vem o próprio Filho de Deus, que é Deus, Jesus, aqui na terra e não pede nenhum sacrifício. Ele vai ser o próprio sacrifício, né? Ele vai ser a propiciação dos nossos pecados. Então, aqueles múltiplos sacrifícios que não aperfeiçoavam ninguém, agora vai ser transformado num único sacrifício, que além de aperfeiçoar, vai nos resgatar das maldições da lei de Jeová. Então, irmãos, a gente fica pensando como é que Jeová e o Pai podem ser a mesma pessoa, ou o mesmo Deus, se as obras dele são sempre opostas. Deus não pode mudar, irmãos. Como é que antes ele iria exigir sacrifício dos outros, sacrifício humano, sacrifício de animais, e agora ele ia dar o seu próprio filho como sacrifício perpétuo de uma lei que ele mesmo fez, que o pai fez. O pai fez uma lei para matar e depois ele manda o filho dele para morrer naquela lei. Irmãos, isso não tem lógica, né? Então, Jesus, ele morreu por nós. Por quê? Por que Jesus fez esse sacrifício? Essa resposta está em 1 João 4, 9 e 10. Tá? A gente vai ler junto 1 João 4, 9 e 10. Por que Jesus veio, né, se incomodar comigo? Uma pessoa cheia de defeitos, cheia de imperfeições, com o Espírito de Jeová, que todo mundo nasce com o Espírito de Jeová, que é o velho homem. Para se converter a Cristo, a gente tem que morrer, nascer de novo, né? Morrer espiritualmente e nascer de novo. Então, aqui está a resposta, irmãos. Nisto se manifestou o amor de Deus para conosco, que Deus enviou seu Filho unigênito ao mundo para que por ele vivamos. Nisso está o amor. Não que em nós tenhamos amado a Deus, mas em que ele nos amou a nós e enviou seu Filho para propiciação, para sacrifício pelos nossos pecados. Então, Jesus veio, o Pai manda Jesus vir aqui. Jesus se oferece para vir aqui, irmãos, unicamente por uma razão, por amor, uma coisa que não existia no Velho Testamento. Amor de Jeová pelo povo. Jeová, ele queria ser adorado, ele queria ser temido, né? Ele queria ser temido por todos os povos, ele era zeloso, né, do nome dele. Ele era o grande eu sou, né? Que a gente já viu, até se alguém que tiver curiosidade, tem uma pregação que a gente fez uma quinta-feira exatamente sobre essa história, o grande eu sou. Então, irmãos, a gente vê que Jesus fez por amor, que Jesus e o Pai fizeram por amor. Jesus, ele se entregou pela propiciação pelos nossos pecados unicamente por uma razão, porque ele nos amou. Então, irmãos, quando a gente estiver desanimado, derrotado, não sei o que, pensa assim, não. Jesus, ele deu a coisa mais preciosa que ele tinha numa cruz, que era a vida dele, porque ele me amou. Jesus me ama, né? Então, esse é o motivo de toda a alegria, de todo o regozijo que eu posso ter, de toda a felicidade, porque Jesus me ama. Bom, irmãos, vamos correr aqui. Então, Hebreus 13, 11, a gente vê que, por causa da condenação da lei que punia o pecador, né, com a morte, Jesus e o Pai mudaram essa antiga sentença de morte, né? Então, Hebreus 13, 11 fala o seguinte: porque os corpos dos animais cujo sangue é, pelo pecado trazido pelo sumo sacerdote para o santuário, são queimados fora da arraial. E por isso também Jesus, para santificar o povo pelo seu próprio sangue, padeceu fora da porta. Verso 13: saiamos, pois, a ele fora do arraial, levando o seu vitupério. Vitupério é insulto, difamação, né?
porque não temos aqui cidade permanente, mas buscamos a futura. Portanto, ofereçamos sempre por ele a Deus sacrifício de louvor, de louvor. Isso é fruto dos lábios que confessam o seu nome. Então, irmãos, vocês veem quanto conceito interessante está trazendo aqui em Hebreus 13, 11 até o 16, tá? Não vos esqueçais da beneficência e comunicação, porque com tais sacrifícios Deus se agrada. Quais sacrifícios Deus se agrada? Está no 15. Ofereçamos sempre a Ele, sempre por Ele, por causa de Cristo, a Deus, sacrifícios de louvor. Sacrifícios de louvor. Olha o que Deus pede para nós: sacrifícios de louvor. Fruto dos meus lábios que vão confessar o nome de Jesus. A coisa ficou bem mais fácil, né, irmãos? Bem mais fácil. O sacrifício que Deus se agrada é o sacrifício de louvor. O sacrifício que o Pai se agrada é o sacrifício de louvor. E também outro culto que Deus se agrada, outro sacrifício que Deus se agrada. Romanos 12, 1. Que é os novos sacrifícios que estão, né, no ministério do Espírito, no ministério de Cristo, no ministério da vida. Rogo-vos, pois, irmãos, pela compaixão de Deus, que apresenteis os vossos corpos em sacrifício vivo, santo e agradável a Deus, que é o vosso culto racional. Olha, o nosso culto racional, o que estamos fazendo aqui agora é um sacrifício vivo, não é um sacrifício para morrer, é um sacrifício vivo, santo e agradável a Deus, que é o nosso culto racional. Então, irmãos, não é que o culto racional vai remir a gente do pecado porque é um sacrifício que a gente está fazendo. Não, tem nada a ver. O que tem a ver é que o culto racional é como se fosse um sacrifício que agrada a Deus, como aqueles sacrifícios do Velho Testamento, de derramamento de sangue, agradavam a Jeová. O que agrada a Deus? É sacrifício de touro, de sangue de touro? Não. O que agrada a Deus é o nosso culto racional. Né? É a nossa oferta a Deus. Então, irmãos, voltando aqui em Hebreus 10, 4, que a gente vê que vimos, né, que algumas religiões ainda estão sacrificando animais, né? E aqui Hebreus 10, 4 fala: porque é impossível que o sangue de touros e dos bodes tire os pecados. Por isso, entrando no mundo, diz: sacrifício e oferta não quisesses, mas corpo me preparastes. Holocaustos e obrações pelo pecado não te agradam. Não agradam a Deus, holocausto, queimar cabrito, queimar ovelha, ou imolar um carneiro, ou derramar sangue, ou espargir sangue sobre o altar. Está falando, não te agradaram. Verso 7, então disse: eis aqui venho. Jesus falando: no princípio do livro está escrito de mim, para fazer, ó Deus, a tua vontade. Como diz acima: sacrifício, oferta, holocaustos e oblações pelo pecado não quisesse nem te agradaram, os quais se oferecem segundo a lei. Então, irmão, você acha que Deus ia mudar tanto assim? Ah, sim, lá me agradava, viu? Agora eu mudei e não agrada mais. Quer dizer, Deus muda, então. Deus se agrada de uma coisa e depois não se agrada de outra. Irmãos, não tem saída quando a gente começa a analisar espiritualmente a Bíblia, a gente percebe que o Pai não tem nada a ver com Jeová. Como é que a gente ia pensar que o Pai antes se agradava daqueles sacrifícios de animais que aspiravam o cheiro suave do churrasco, da carne queimada e do pão queimado? Ah, não, mas agora em Hebreus está falando que nunca agradou, que não agrada. Irmãos, a gente fica numa situação. Ou a Bíblia está toda errada, eu vou pegar minha Bíblia, vou rasgar, vou jogar fora. Eu não posso fazer isso, porque eu creio em Deus, eu creio em Cristo. Ou eu tenho que aceitar que Jeová e o Pai não
é o mesmo Deus, né? Por mais que as pessoas queiram doirar a pílula ou não se aprofundar nessas passagens, falar, não, irmão, aceita assim mesmo. Era daquela época, não era daquela época, irmãos. Deus é o mesmo ontem, hoje, eternamente, Deus não muda, como eu falei no começo, né? Mais um minutinho a gente termina, irmãos, já estamos terminando. Mais um pouquinho para frente, Hebreus 9, 11, para vocês verem a importância do sacrifício de Cristo, porque o sacrifício de Cristo, como eu disse, ele foi único e foi suficiente, certo? Hebreus 9, 11 fala assim, mas vindo Cristo, sumo sacerdote dos bens futuros, por um maior e mais perfeito tabernáculo, não feito por mãos, isto é, não desta criação, nem por sangue de bodes e bezerros, mas por seu próprio sangue entrou uma vez no santuário, havendo efetuado uma eterna redenção. Então, o sangue de Jesus Cristo nos dá uma eterna redenção. Quem está aí agora, nessas outras religiões, derramando sangue de animais, está derramando sangue a demônios, está agradando a demônios. E eu nem sei se antes também estava, né? Porque a gente vê, irmãos, qualquer dia eu vou trazer uma palavra dizendo a similaridade das obras entre Jeová e Satanás. Porque parece mais que Satanás ele é um testa de ferro, ou um companheiro, ou um filho mesmo de Jeová, porque as obras deles muitas vezes são semelhantes, tá? Um mente, outro traz o espírito de mentira, Jeová tem os filhos e Satanás está entre eles e vai tentar Jó, sabe? Então, eu não vou começar nesse assunto para não me alongar muito, né? E só para terminar, irmãos, Hebreus 9, 28, só um pouquinho mais para frente, que a gente vê que aos homens está ordenado viver e morrer apenas uma vez, tá? Voltando só o 27, pastor. Só para a gente ver isso, irmão, isso aqui também derruba o espiritismo. Esse verso aqui derruba o espiritismo, tá? E como aos homens está ordenado morrerem uma vez, uma única vez. Então, você vai morrer uma vez, vai viver uma vez só, não existe reencarnação, né? Vindo depois disso o juízo, assim também Cristo, oferecendo-se uma vez para tirar os pecados de muitos, aparecerá segunda vez sem pecado aos que o esperam para a salvação. Glória a Deus, irmãos. Esse, assim, era o recado que eu tinha que dar hoje. E os irmãos saibam que os sacrifícios do Velho Testamento não agradaram o Pai, que Jesus ele teve que fazer, ele teve que se doar como sacrifício, porque ele veio cumprir a lei, porque existia uma condenação, uma sentença condenatória para o homem. Porque Jeová é o Deus da carne, ele que nos criou, ele que nos deu a carne. Então, por isso a razão de Cristo ter vindo por uma única razão, porque ele nos amou. Amém, irmãos? Glória a Deus, Deus abençoe, irmãos.